Caros irmãos e amigos, uma boa noite. Que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos nós. Nós vamos continuar nosso estudo no livro de Jonas, profeta Jonas. Semana passada nós vimos algumas particularidades desse livro. Vimos que o livro de Jonas, todo ele é um livro onde apresenta, onde mostra o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. Mostra Deus em todos os minutos, em todos os momentos, tomando sempre as iniciativas para assim exercer e cumprir o teu propósito. Vimos também que a cidade de Nínive era uma cidade muito próspera, era uma cidade que era a capital da Síria, era uma cidade de reis, pois muitos reis ali fizeram a sua realeza, vamos assim dizer, o seu local de reinos. Além disso, Nínive também era uma cidade portuária. Vimos também que Jonas, em primeira instância, ele não obedece a Deus, foge, tenta fugir de Deus. Hoje nós vamos estudar do capítulo 3 do versículo 3 até o versículo 10. O tema da nossa mensagem dessa noite: o Deus que é soberano. Jonas capítulo 1, versículo 3 até o versículo 10. A palavra de Deus diz bem assim para nós: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhes disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E disse uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobrevém este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque já havia declarado. Vamos orar. Grande Deus, que a tua misericórdia, a tua graça, mediante a tua leitura da tua palavra, clareia, ó Espírito Santo, com a tua luz, os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra nesse momento, nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Deus que é soberano. Vamos ver nessa noite, meu amado e minha amada, o Deus que é soberano. Quem é Jonas?
precisamos responder essas perguntas. Quem é Jonas? Jonas é um profeta galileu da vila de Gad-Éfer. Vila essa que futuramente seria chamada Vila de Nazaré, da onde Jesus foi criado e veio a nascer. Ele é chamado Jesus de Nazaré. Jonas viveu no século VIII a.C. Ele profetizou no governo de Jeroboão II. E isso os irmãos podem ver, está escrito historicamente lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Mais ou menos 739 a 753 anos antes de Cristo. Jonas foi o profeta que profetizou, que deu a expansão, durante a expansão do reinado, da expansão do reino do norte. Jonas influenciou profundamente os profetas Amós e Oséias. Jonas nunca foi um homem medroso, e muito menos um homem covarde, como alguns ousam dizer. Não foi. Na verdade, Jonas foi um homem, se tornou um homem repleto de conflitos. Conflitos estes que veio devido a uma ordem direta de Deus. Esse era o homem, esse era Jonas, um homem em conflito. Conflito esses que veio devido à ordem de Deus. Isso porque, meu amigo e minha amiga, Deus manda Jonas para o pior local da sua época. Jonas, ele foi um profeta de uma cidade gentia. E alguns estudiosos alegam que foi o único profeta que profetizou, que foi levantado para ir uma terra gentia, uma terra que não pertencia ao grupo, ao povo eleito, chamado de Deus, o povo Israel, vamos dizer. Jonas profetizou uma terra gentia. E Nínive era uma terra terrível. Imagina você, meu amigo, líder, pastor, crente, meu amigo que me ouve nessa noite. Imagine você ser chamado para sair do seu local, do seu aconchego, do seu bairro, da sua cidade, aonde você conhece, para ir lá para um local de guerra, lá para o Islã. Imagine você sair do local de tanta paz e ir lá no centro de guerras, de conflitos, de contendas, de povo violento, que massacrava, que tinha prazer em fazer guerra. Imagine você sair daqui, da onde nós estamos, de Vila Velha, do Espírito Santo, e sermos chamados para ir lá para o centro do Islã, lá no olho do furacão. Com certeza nós entraremos em conflitos também. Esse era Jonas. Mas Jonas esqueceu que Deus, ele é soberano. Ele chama, mas também ele protege. A primeira coisa que vamos ver nessa noite, 3 pontos iremos avaliar. A primeira delas, o Deus que é soberano, ele conhece todas as coisas. O Deus que é soberano, que te chama, e que te chama nessa noite, ele conhece todas as coisas. E quando eu digo, meu amado e minha amada, e quando eu digo Deus é soberano, estou querendo dizer, estou afirmando que não existe outro Deus além dele, e muito menos algum que se compara a ele. Ele é único. Seu nome é Yahvé, o grande eu sou, ou eu serei o que serei, aquele que sempre existiu. Por esse motivo, por essas verdades de quem ele é, ele conhece todas as coisas. E sabendo disso, sabendo dessa profundidade, para onde poderemos nós fugir?
Aonde poderemos nós nos esconder desse Deus? Jonas se esqueceu disso. O conflito de Jonas era tão intenso e profundo que ele se esqueceu que não havia local para se esconder de Deus. Não existe local secreto para Deus. Ele sabe, tudo ele sabe, pois ele é onisciente, onipresente. Mesmo sabendo disso tudo, meu amado e minha amada, mesmo sabendo de a quem Jonas pertencia, Jonas, profeta desse Deus, ele conhecia com exatidão quem era o seu Deus. Mesmo sabendo disso tudo, ainda assim Jonas preferiu fugir de Deus. Tentou fugir da presença de Deus. E sabe o que é mais intrigante? Que assim como Jonas, hoje há diversas pessoas, seja ela cristã, dentro de igrejas, ou não cristã, há diversas pessoas que pensam poder fugir de Deus. E devido às suas fugas, devido a essa fuga, vivem em misérias. E provocam misérias ao mesmo tempo. Parafraseando Hernanes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele fala o seguinte, ele traz uma ilustração muito interessante. Ele fala o seguinte: o homem que pensa fugir de Deus, parafraseando ele, Hernanes Dias Lopes, ele fala: o homem que pensa fugir de Deus se torna maldição ao invés de bênção, se tornam trevas ao invés de luz, se tornam morte ao invés de vida. O homem e a mulher, o ser humano em si, que vivem uma fuga desesperada e desenfreada de Deus, com as suas loucuras, ao invés de ser bênção, se tornam maldição. Para onde iremos nós? Diz Pedro. Quando Jesus pergunta: não querem vós também ir embora? E Pedro, em João capítulo 6, versículo 68, ele fala: para onde iremos nós? Pois só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Em Salmo 139, verso 1, fala bem assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece todas as coisas. Ele é soberano. Inclusive você. Ele conhece você, ele conhece a sua vida por completo. Deixa eu te perguntar: até quando você tentará fugir de Deus? Até quando você tentará se ocultar da presença de Deus? Deus é soberano. Ele sabe aonde você vai. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe aonde você está. E além dele ter esse conhecimento, o Deus soberano, além de saber todas as coisas, além de conhecer tudo, ele também governa. Ele governa tudo. Esse é o segundo ponto. Além dele ser o conhecedor de todas as coisas, além dele conhecer todas as coisas, o Deus soberano, além de conhecer, ele governa tudo e sobre todos. O verso 4 e o verso 5. Podemos ver exatamente isso. No verso 3, Jonas desesperadamente foge de Deus. No verso 4, no verso 5, podemos ver o agir poderoso de Deus. Não existe nada em toda a criação que não esteja sob o governo e o controle de Deus. Absolutamente tudo está sob o seu governo e sob o seu controle. Me responda: quem pode controlar o dia, a noite? Quem pode controlar os ventos
sua força, sua fúria? Quem pode controlar o mar, a sua violência, sua pressão, a sua origem, da onde surgem as águas profundas do mar? Qual a origem do vento? A ciência tem avançado muito, tem descoberto várias coisas, mas ainda assim, e sempre existirá coisas novas para ela descobrir. Ela não terá respostas para essas perguntas, ninguém tem. O que diremos da vida? Como são formadas as coisas? Não temos resposta. Não temos resposta para isso. Mas a Bíblia, no verso 4, nos mostra com toda a exatidão quem tem o controle da fúria do vento em si, das tempestades, do mar e a sua violência. O verso 4 mostra claramente, logo no início, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a se despedaçar. Ei, meu amigo e minha amiga, homem nenhum tem resposta para essa pergunta que eu fiz. Mas Deus, Ele é o autor, Ele é o sustentador, Ele governa toda a criação, seja o vento em sua impetuosidade, em sua força, em sua bravura, em sua violência, como o mar nas suas ondas gigantescas, a ponto de derrubar o navio, de afundá-lo. Deus controla tudo, pois são obras das suas mãos, como diz Gênesis capítulo 1. Tudo foi criado por Ele. Disse Deus, haja luz, haja dia, haja trevas. Disse Deus, haja o mar, haja isso, haja aquilo. Ele formou todas as coisas. Por esse motivo, o controle é dele. Aqui no verso 4, vemos Deus formar uma grande tempestade, indo atrás do seu profeta, do seu Jonas. Se os irmãos repararem, meus amados irmãos, o Criador, o sustentador, se os irmãos repararem para Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25, vamos ver Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o sustentador. Vamos ver Jesus acalmando a tempestade. Jesus faz ao inverso. Aqui Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, a Trindade Santa aqui forma uma grande tempestade, e Yahvé em sua pessoa forma uma grande tempestade para ir atrás do fujão Jonas. Aqui em Mateus e nos demais evangelhos, mas Jesus acalma a tempestade, preservando a vida dos seus discípulos e todos que estavam à sua volta. Aqui nesse verso, devido à fuga de Jonas, o profeta, uma tempestade é formada, e devido a isso, grandes prejuízos se abateu sobre aquele navio, a ponto de quase eles ir a pico, afundando ele, por assim mesmo dizer. Ah, meu amado e minha amada, presta atenção, não fuja de Deus. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, usando ele agora, ele fala o seguinte: um servo de Deus na rota de fuga é um causador de tempestades. Assim como o crente desobediente é extremamente perigoso. É pior do que um ateu. Isso é trágico. Isso é muito trágico. Pois de que me adianta, meu amado? Eu quero perguntar para você, de que me adianta? De que me adianta eu saber que Deus é soberano?
que governa tudo e não obedecer à sua vontade? De que me adianta eu conhecer letra por letra, versículo a versículo, capítulo a capítulo, e não obedecer à vontade de Deus, e não obedecer à palavra de Deus? De que me adianta saber que Deus, Ele é o sustentador de todo o universo, inclusive da minha vida, e não obedecer a Ele? De que me adianta? Não me adianta de nada. O próprio Cristo falou: melhor seria que vocês nunca tivessem me conhecido. Trágico, trágico é o homem desobediente a Deus. É algo a se pensar. Pois, como estamos vivendo a nossa vida nessa pandemia, como estamos vivendo a nossa vida, como você tem vivido a sua vida, seja ela cristã ou não cristã, seja você um ateu, seja você um crente, como você tem vivido a sua vida? Até quando você irá fugir de Deus? Pobre criatura, pobre homem, pare com as suas lutas, olhe para Deus. Volte para Deus. Temos que ser bênção, meus amados. Temos que promover concertos físicos, emocionais e espirituais. Pois a vida do crente, ele tem que promover, ele tem que mostrar um concerto físico, emocional e espiritual. No verso 5, meu amado, mostra um contraste entre um homem que tinha que ser obediente para um homem desobediente. Mas ainda assim, mesmo em desobediência, Deus, Ele tem o controle de tudo. Sabe qual é o motivo, meu amado? Deus não precisa de mim e de você para cumprir a vontade dEle. Os planos de Deus vão se concretizar, vão se realizar, e independente mesmo da minha obediência ou desobediência. Porém, meu amigo e minha amiga, porém, a responsabilidade será cobrada de mim e de você. As consequências das nossas decisões serão cobradas. O verso 5, meu amigo e minha amiga, nos mostra marinheiros experientes com medo, desesperado do navio afundar. A viagem, meu amigo e minha amiga, uma viagem de Jope até Tarso era de 1 ano de navegação. Quando veio a tempestade, o verso 5 relata os marinheiros cheios de medo, clamavam um ao seu Deus, lançando as cargas ao mar. Quanto prejuízo! As provisões para 1 ano de navegação sendo jogado fora, tudo devido a uma desobediência. Homens marinheiros, adoradores de outros deuses, de falsos deuses, não Deus, o Jonas. E Jonas dormindo no porão. E esse dormir aqui não é um dormir de calmo, de sossego, de tranquilidade, como diz no Salmo: deitar-me faz repousar em vez pastagens. Não é um dormir tranquilo, não, mas é um dormir de indiferença, é um dormir de desobediência, é um dormir tipo assim, tanto faz e tanto fez, tô nem aí. Eis a tragédia em vista. Eis a tragédia em vista. Até quando iremos dormir? Até quando iremos viver como se nada tivesse acontecendo? Até quando iremos ter resposta? Isso não é comigo. Até quando vai ser a sua resposta? Essa mensagem não é para mim. Esse pastor está louco. Até quando? Até quando? Desperte, ó tu que dormes, desperte. Desperte. Deus é soberano, meu amigo. Deus é soberano.
Em todo momento, Ele vai governar. Mas também em todo momento, você vai ver Deus agindo. A terceira coisa que vamos ver, Deus age. Deus sempre age. Ele conhece, Ele governa e Ele age. Em todo momento, Deus age. Em todo o curso da história humana, podemos ver o agir poderoso de Deus, chamando, regenerando, curando, libertando, despertando, salvando. Mesmo aqueles homens e mulheres mais rebeldes, sonolentos, dormiocos, Ele mesmo, Deus, sempre tomou a iniciativa para chamar o seu povo. Nenhum homem, presta atenção, nenhum homem ou mulher, nenhum ser humano olhou para Deus por conta própria. Nenhum homem acordou um dia, ou a mulher acordou um dia e pensou bem assim, hoje eu vou seguir Deus. Não foi dessa forma. Pelo contrário, antes foi o agir, o governo e a soberania desse Deus que fez o homem, o ser homem, o homem e a mulher em si, olhar para Ele. Olhar para Ele. Em todo momento Deus agiu, em todo momento Deus falou, em todo momento Deus usou os seus profetas, os seus servos para falar. Mesmo diante de grandes tempestades, reparem bem, Jonas permanecia dormindo. Jonas permanecia dormindo. O verso 6, jogar suas cargas, o finalzinho do verso 5, desculpa. Então os marinheiros chegou cheio de medo, clamavam cada um a seu Deus, lançando ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dele, com medo do navio afundar. E Jonas, onde estava Jonas? Jonas, porém, no finalzinho do verso 5, permanecia deitado, dormindo profundamente. Desobediência, anestesiado pelo erro, pelo pecado. Porém, o verso 6, meu amigo e minha amiga, mesmo em meio às tempestades, o forte batido das ondas, o vento assoviando, as ondas gigantescas, os gritos dos homens, nada disso foi suficiente para acordar Jonas. Deus então age mais uma vez. E olha o que fala no verso 6 em diante. Chegou-se a ele o mestre do navio, disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não perecemos. Deus sempre age, como diz Stuart Eliot. Ele fala o seguinte, Stuart Eliot, um grande professor, um grande teólogo e pastor. Ele fala: Deus sempre usa palavras. Glórias a Deus. Mesmo em meio às tempestades, aos maremotos da vida, mesmo em meio às pandemias, Deus sempre usa e continuará usando palavras para despertar o seu povo. Deus usou o mestre do navio, um homem incrédulo, um homem que não conhecia ele como Jonas conhecia, um homem que não temia a Deus como Jonas deveria temer. Ainda assim, foi usado por Deus para fazer cumprir a sua vontade. Ei, meu amigo, minha amiga, não importa quem você é, ou para onde, ou quão longe você esteja, Deus vai te achar. Deus vai te achar. Pois Ele age em todo momento, queira você ou não. Veja o verso 7. Por mais oculto que você queira estar, por mais oculto, escondido que Jonas queria estar, o verso 7 relata exatamente isso. Depois do mestre do navio achar,
No verso 7 diz: os outros chamaram, vinde, vamos lançar sorte. Era o costume da época, lançar sorte para saber o caminho que tem que andar. Os marinheiros cumpriram a risca, vamos lançar sorte para ver de quem é a culpa disso tudo. Lançaram sorte, e adivinha onde caiu a culpa? Descobriram o culpado. Descobriram o culpado de toda a mazela, de toda a tragédia que estava prestes a acontecer. Eis o culpado, Jonas. Imagine você ser reconhecido devido a uma grande tragédia como culpado da mesma. Qual seria a sua reação? Como você ficaria? Como você responderia, se comportaria diante de tal revelação? No verso 8, imagina-se, o verso 8 relata um interrogatório. O verso 8 revela um interrogatório maciço dos marinheiros e o seu mestre para com Jonas. Eles perguntam claramente para Jonas: que ocupação é tua? De onde vem? Qual é a sua terra? De que povo é o teu? Um interrogatório. Quando acha-se o culpado, Jonas se vê no meio de um interrogatório, com perguntas bombásticas. No verso 9, meus amados, mostra Jonas respondendo com uma resposta ocultada, melhor dizendo. Isso porque Jonas não responde tudo como deveria. Ele simplesmente fala bem assim: sou hebreu. Resposta ocultada, ele não responde por completo sua profissão, quem ele é. Não, ele responde: sou hebreu, e somente isso. Mas porém, Deus é soberano, ele age. A segunda resposta de Jonas revela realmente quem ele é, e revela quem é o Deus dele, superior aos deuses dos marinheiros, dos falsos deuses. Ele revela: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Uma revelação do poderio, da soberania, do controle e do governo de Deus. Eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. A partir desse momento, os marinheiros souberam que tudo aquilo que estava acontecendo foi devido à desobediência de Jonas. Jonas, ou Fujão. Tudo isso foi devido a isso, a essa desobediência. Eles, devido a isso, meu amigo e minha amiga, no versículo 10 mostra claramente que os homens ficaram trêmulos, temeram a Deus com temor e tremor. Com essa declaração, os marinheiros viram que Deus, o Deus de Jonas, é um Deus inigualável. O Deus que Jonas fugia é um Deus poderoso, soberano. E eles temeram a Deus, mesmo Jonas ocultando as suas respostas. Deus age e a sua vontade se cumpre em todo momento da nossa vida. A vontade de Deus, meu amigo e minha amiga, nunca deixará de ser cumprida. Queira você, queira eu, queremos nós ou não. Deus sempre cumprirá a sua vontade. Os planos de Deus nunca irão ser frustrados. Deus age mesmo quando não faço o que é devido. Deus age mesmo quando não faço o que é devido. Ele é Deus soberano, que conhece, governa e age o tempo todo nas nossas vidas. Deus agiu no decorrer do curso de toda a humanidade, desde a criação do homem no jardim do Éden, desde a queda do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, a sua restauração, a sua cura, a sua salvação.
Deus continua agindo, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é imutável, Ele é inigualável, Ele é soberano, poderoso, sustentador e organizador de todas as coisas. Os planos de Deus nunca irão se frustrar. Não importa quão longe você e nós estejamos, ou quão oculto nós queremos ficar, Deus vai te encontrar. Deus nos encontra, pois Ele sonda, Ele conhece todos nós. Pare hoje. Pare com essa loucura de fugir de Deus. Em meio a essa situação que nós enfrentamos de pandemia, ei, meu amigo e minha amiga, pare. Não faça isso. Não faça isso. Não fuja mais de Deus. Não usa respostas chulas, pequenas, medíocres. Não faça isso. Pare de fugir de Deus. Olhe para Ele. Olhe para Cristo. Pois Ele, somente Ele é a luz dos homens, como diz João capítulo 1. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Cristo morreu, pagou um alto preço pela sua vida, pela minha e pela sua vida. Ele é o único, o soberano, o governador e o conhecedor de todas as coisas. Ele é Deus onisciente, onipresente e onipotente. Mesmo sendo um Deus soberano, que governa, que age, que conhece, Ele te ama. Ele quer cuidar de você. Ele quer tratar de você. Ele quer te usar. Mesmo Ele não precisando de nós, Ele quer te usar. Deus, meu amigo e minha amiga, Ele vai te encontrar, queira você ou não. Ele vai te encontrar. Seja hoje, seja amanhã, seja no meio da pandemia, seja pós-pandemia, seja daqui a 10 anos, não importa o tempo, Deus vai te encontrar. Pois Ele é soberano e não há outro Deus além dele. Pense nisso. Para onde você poderá fugir? Para onde você poderá se ocultar? Por mais conhecimento que você tenha, nada disso importa. Deus vai te achar. Por mais dinheiro que você tenha, nada importa. Deus vai te achar. Que Deus nos abençoe. Que possamos realmente ouvir, obedecer e seguir a Deus, mesmo em meio a tantas lutas que enfrentamos. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.